do nosso culto de ensino que está sendo trabalhado. 1, 2, 3. Aprendendo a cuidar de mim. E nós, pelo menos nos últimos 2 cultos de estudo, tivemos aqui 2 ministrações voltadas sobre a importância da prática da palavra de Deus, que não podemos cuidar de nós mesmos se não colocarmos o evangelho em prática. Sabemos que o evangelho ele não é teórico, ele é prático. E aí tivemos aprendendo sobre oração, jejum, a importância de lermos a palavra de Deus, praticarmos as escrituras e a importância também de congregar. E Deus tem falado conosco. Já ministramos aqui sobre vários assuntos relacionados a isso. E se nós abrirmos nossa alma, meus irmãos, nós seremos abençoados e entraremos o ano de 2026 cuidando de nós mesmos, né? Tenho certeza que será uma bênção. E hoje, meus irmãos, nós abordaremos um tema também muito importante nessa questão do autocuidado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando aos nossos corações. Mateus, o capítulo 18 e o versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga, ou que se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso. Amém. Tome o seu assento adorando a Deus, porque Ele é bom e fiel. Meus irmãos e irmãs, esta é mais uma das parábolas de Jesus. Como já expliquei aqui no domingo à noite, parábolas são histórias comuns, mas que revelam significados ou verdades eternas, verdades espirituais. E Jesus, como um bom ensinador, estava muito mais preocupado com o entendimento do seu público do que em impressionar o seu público. Por isso ele utilizava estas parábolas, estas mensagens simples dentro do contexto judaico, coisas do cotidiano, do dia a dia, como um semeador que saiu a semear,
como um pai que tinha 2 filhos, como um pastor que tinha uma ovelha, uma mulher que tinha 10 dracmas. Verdades, coisas do cotidiano para revelar estas verdades espirituais. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. No caso, Pedro, no versículo 21, ele está fazendo uma pergunta dizendo: Senhor, até quantas vezes eu perdoarei o meu irmão, aquele que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde dizendo: não é até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. E é lógico que os 70 vezes 7, Jesus não está se referindo ao número desta conta de multiplicação, mas Jesus está falando sobre perdoar todas as vezes que for necessário. E nós estamos nessas terças-feiras aprendendo sobre o tema aprendendo a cuidar de mim. E se nós, meus amados irmãos e irmãs, não colocarmos em prática o perdão e não executarmos o perdão na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, nós não poderemos cuidar de nós mesmos. Por quê? Porque o maior prejudicado guardando ressentimentos e mágoas são aqueles que não perdoam, aqueles que assim o fazem. Guardando ressentimentos e mágoas, e nós já ministramos aqui no início desse ano sobre vencendo a voz contrária da amargura e do ressentimento, nós vamos lembrar, meus irmãos, sobre o perigo de nós termos estes sentimentos, estas emoções dentro de nós, e que elas nos levam a um caminho que não é o do céu, que não é o da palavra. Se nós não perdoarmos, tampouco seremos perdoados por Deus. E esta é uma parábola que Jesus está contando justamente a respeito dessas verdades. Um homem que devia ao seu senhor, que estava fazendo contas e lhe cobra uma dívida de 10.000 talentos. E agora, não tendo com que pagar, suplica, clama misericórdia do seu credor. E o que acontece? Recebe misericórdia, a sua dívida é perdoada, ele é livre. Mas havia alguém que devia 100 dinheiros para esse homem, uma quantia muito menor. Se vamos jogar aqui, Rafael tem uma dívida de 10.000 euros, e eu devo 100 euros, é um pouquinho mais, né, Rafael? Mas devo 100 euros por irmão Rafael. Só que o Rafael recebe o perdão da dívida dos 10.000 euros, e ele aprende agora o que é misericórdia e graça, ou pelo menos deveria aprender. E depois de receber o perdão dessa dívida, vem cobrar de mim os 100 euros que lhe devo, mas não trata com a mesma misericórdia que recebeu daquele que perdoou a sua dívida. E é o que está acontecendo nessa passagem. E Jesus está condenando veementemente a falta do perdão. Se nós queremos, meus irmãos, cuidar de nós, precisamos perdoar. O que é o perdão? Perdão é a cura das memórias, a asepsia do coração, a faxina da alma. O perdão é uma necessidade vital e uma condição indispensável para termos uma vida em paz com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Uma vez que somos falhos e pecadores, estamos sujeitos a erros. Por isso, porque estamos sujeitos a erros, temos queixas uns com os outros. Mas, irmãos, devemos lembrar que nós recebemos o perdão mais importante, que foi o perdão do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E que não devemos perdoar por aquilo que os outros fazem a nós, senão por aquilo que Jesus fez por nós. Por isso perdoamos. Então Jesus está ensinando sobre o perdão. Mateus capítulo 18, o versículo 33, e nós lemos até o 35, Jesus está advertindo claramente que quem não perdoa também não será perdoado por Deus. No capítulo 6 do Evangelho de Lucas, na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina, orando,
dizendo: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E aí eu lhe faço só uma pergunta hoje aqui: se Deus fosse lhe perdoar hoje, pela medida com que você perdoa o próximo, você seria perdoado por Deus? Uma pergunta que nos faz pensar. E se há algo que nós percebemos claramente, meus irmãos e irmãs, nos dias em que nós vivemos, é que a falta do perdão é o pecado mais presente na igreja de hoje. Nós temos crentes que dizem que não perdoam. Eu ouvi semana passada aconselhando uma irmã, e eu lhe disse: irmã, se a pessoa falhou, perdoa ela em nome de Jesus. Eu não perdoo, pastor. Não tem perdão o que aquela pessoa fez. E eu lhe disse: mas tu não é obreira, tu não é crente, tu não diz que serve Jesus? Porque se não perdoa, quer dizer que ainda não entendeu o cristianismo, ou pelo menos a base do cristianismo. Já falei aos irmãos que já participei de um processo de libertação, que a pessoa manifestou-se um demônio nela através desta legalidade, da mágoa, do ressentimento. E depois do demônio ser liberto, sair dela e ela ser liberta, lhe fiz uma pergunta: vamos fechar essa lacuna, esta brecha, minha irmã? Vamos perdoar em nome de Jesus? Ela diz: eu não perdoo, nem que eu vá para o inferno, mas eu não perdoo. E eu lhe disse: então também eu não perco mais tempo orando pela irmã, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Mas pessoas que têm anos de fé, meus irmãos, pessoas que congregam, o pecado da mágoa é muito mais presente, porque nós criamos expectativas em cima das pessoas. Só que pessoas são pessoas e nos decepcionam, nos frustram. Só que há um detalhe: nós também frustramos pessoas e decepcionamos pessoas. Nós também cometemos erros. Ainda conversei com uma pessoa hoje exatamente sobre isso. Pastor, mas o senhor não sabe o que aquele abençoado fez. Eu digo: minha irmã querida, mas eu tenho certeza que você também cometeu erros. Por que não perdoar? Nós perdoamos não é por aquilo que a outra pessoa fez, mas porque entendemos o que é o perdão de Deus, o favor imerecido, a graça de Deus. Eu digo: vamos perdoar? Olhando para mim, não respondeu. Nós estamos tomando Santa Ceia, que simboliza a morte, a ressurreição, o perdão de Deus, a ação de amor de Deus pela humanidade. João 3,16, tão conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos o versículo de cor e sabemos que Deus nos amou, entregou o seu filho para morrer no nosso lugar, mas nós não valorizamos o sacrifício de Cristo no aspecto do perdão. Porque quando nós devemos perdoar, porque Ele nos perdoou e nos amou, nós não perdoamos. Então, é muito necessário falarmos sobre perdão. É muito necessário abordarmos esse tema quando nós estamos falando sobre cuidar de nós mesmos e aprender a cuidar de nós mesmos. Porque recebemos o perdão de Deus, mas ainda temos dificuldade de perdoar o próximo e muita gente de perdoar a si mesmo. Leva sentimentos como culpa, vergonha, sentimentos de fracasso consigo mesmo. Por que eu falei o que não deveria ter dito? Por que eu fiz? A questão é: se foi feito, ainda dá tempo de se arrepender e buscar conserto, então ainda há chance de dar a volta por cima, de vencer a situação. Se alguém lhe fez alguma coisa, ou se você fez alguma coisa para alguém, ainda há tempo de resolver. Mas só quem amadureceu na fé vai entender isso. Aquela velha frase que eu já não canso de repetir: entre ter razão e ser feliz, é melhor ter razão, é melhor perder a razão e ser feliz, continuar com Jesus, do que perder Jesus por causa das minhas razões. Perdão é um assunto tão importante na Bíblia, meus irmãos,
Porque Jesus disse que se nós sabemos de alguém que tem algo contra nós, no momento da nossa oferta, nós devemos deixar a oferta e devemos nos reconciliar com o nosso irmão, para depois ofertarmos. Perdão é tão importante, essas coisas são tão fundamentais, que a Bíblia diz que se eu não perdoo, tampouco o Pai que está nos céus nos perdoará. Então, meus irmãos, perdão é um assunto necessário. Há duas palavras na Bíblia que são usadas, eu anotei 4 palavras, 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo, que são usadas para falar sobre perdão pela pronúncia. A primeira, salá, que significa literalmente no hebraico poupar. Deuteronômio 29:19 significava sobre o cancelamento de uma dívida ou de uma obrigação. Então, no Antigo Testamento, é muito semelhante ao texto que nós lemos, porque está falando literalmente, vou perdoar aquela dívida, vou poupar aquela pessoa da responsabilidade que ela tem comigo de algo que ela mesma fez. E a segunda palavra no hebraico é nassá, literalmente erguer ou levantar, remover de sobre a pessoa o peso da culpa ou o peso da punição. Então, perdoar no Antigo Testamento tem a ver com isso, poupar daquela dívida, tirar aquele peso de culpa de sobre uma pessoa. No Novo Testamento, no grego, as duas palavras que são usadas para perdão são charizomai, perdoar, conceder favor ou graça, livrar, apagar a dívida. E a segunda, afiemi, perdoar, remir, deixar ir, liberar o indivíduo, entre outros significados correlatos. Então, quando a Bíblia fala sobre perdão, literalmente está falando sobre tirar o peso da culpa de alguém, deixar ir, ou seja, não tem obrigação em relação a mim, trazendo aquela alusão de um senhor de um escravo, que era dono de um escravo, mas que agora lhe declarava livre, solto, para viver sua vida perdoado, sem responsabilidade com ele ou ligação alguma de dívida. Algumas observações sobre perdão. C.S. Lewis disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até termos alguém para perdoarmos. Amar a todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue. Alguém um dia disse, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Eu amo o mundo, mas não amo as pessoas que moram nele. E isso, meus irmãos, é uma realidade muito clara para nós. É muito fácil eu ministrar esse estudo aqui hoje, mas sair por estas portas com mágoas no meu coração. E nós abordamos sobre isso semana passada e na retrasada também. É muito fácil nós falarmos, eu perdoo, mas de fato no coração liberar este perdão. Só que Deus sonda, conhece, esquadrinha, sabe do nosso coração e Ele vê o que o homem e a mulher não vê. Ele sabe se nós perdoamos, o porquê perdoamos, quais foram os requisitos pelos quais perdoamos. Ele conhece todas as coisas. Então, falar sobre perdão é fácil, agora perdoar é difícil. E Deus está nos desafiando hoje, a ouvirmos esse estudo, mas sairmos daqui desejando colocar isso em prática. A segunda observação é, decepcionamos pessoas, como já disse, e pessoas nos decepcionam. Pessoas são ladrões da nossa alegria. Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas. E é verdade. Por isso que a decepção, frustração, a ofensa, a mágoa, são sentimentos que se enraizam tanto dentro do coração de alguém que abre-se para esses sentimentos, porque são dores profundas, dores que não foram tratadas, decepções que não foram saradas, frustrações que não foram resolvidas, que continuam ali.
ferindo, machucando. Alguém aqui já teve o privilégio, porque hoje tem que ser privilégio, né? De ter um espinho no pé. Tem gente que nem bota mais o pé no chão, né? É complicado. Mas o espinho, quando você pisa no espinho, tem o espinho no pé e depois volta a pisar de novo, é bom ou é ruim? Ele vai sair ou ele vai entrar mais profundamente? Vai entrar. E esses sentimentos são como esse espinho, que a gente tem ele no pé e começa a pisar de novo em cima dele. Ele vai sair, mas continua pisando. Eu vou vencer, mas continua pisando. E ele vai entrando e machucando cada vez mais. E porque machuca cada vez mais, se torna mais difícil de sair depois. E mais difícil de desinflamar. E mais difícil de curar essa ferida. Então, frustrações, decepções, mágoas, são sentimentos que fazem isso. Quanto mais tempo permanecem, mais feridas causam. E nós devemos lutar em Deus para alcançarmos graça e misericórdia. E hoje nós vamos aprender sobre como lidar com essas coisas em Cristo e segundo a palavra de Deus. Terceira observação: nós vivemos num mundo ferido, doente, cheio de mágoas. Irmãos, entre as nações, tribos e famílias, hoje o divórcio atinge 50% dos casamentos. E o divórcio é fruto da dureza de coração, ou seja, a incapacidade de perdoar. Eu lembro que quando eu fui casar, alguém um dia foi me dar um conselho e me disse: tu é bom para perdoar, Marcelo? Eu digo: olha, com a graça de Deus a gente vai tentando. Digo: não, porque se tu não saber perdoar, nem case. Porque o casamento é a escola do perdão. É o relacionamento entre duas pessoas que têm manias diferentes, costumes diferentes, cabeças diferentes, né? Forma de pensar, e Deus já está ministrando aí, né? Aleluia. E se nós não sabermos perdoar, nós não vamos conseguir permanecer casados. Então, meus irmãos, é de suma importância falarmos sobre isso. É necessário, precisamos perdoar. Mas nós estamos vivendo em um mundo, em um sistema, em uma temporada em que a maioria dos corações não querem perdoar. Tudo está nos levando a não perdoar, a não consertar nada, a não dar manutenção nos relacionamentos. Porque é mais fácil mudar de casamento do que mudar o caráter. É mais fácil mudar de amizade do que mudar o mau comportamento. É mais fácil mudar de igreja do que mudar de vida, ser uma pessoa amável, com educação. É mais fácil nós mudarmos o ambiente do que mudarmos a nós mesmos, mudarmos de ambiente do que mudarmos dentro de nós. Então, todos os relacionamentos que temos, seja casamento, trabalho, escola, faculdade, a igreja principalmente, é uma escola que Deus está dando a nós. A escola de exercitarmos o nosso cristianismo. E vamos vencer nessa escola. Vamos ser aprovados nessa escola. Quando virem as provas, as lições, os exames, nós vamos passar por eles ou nós vamos viver repetindo de ano? Como o povo de Israel no deserto. Eram 40 dias, mas ficaram 40 anos, porque não passaram de ano. Não evoluíram, murmuraram, se levantaram contra Deus, contra Moisés. Só não se levantaram contra a areia do deserto porque não tinha como. Mas eles se levantaram contra tudo. Recebiam maná, reclamava. Recebeu água que saiu da rocha, reclamou. Recebeu codorniz e reclamou. Meu Deus do céu, nada estava bom. Tinha que continuar no Egito. Misericórdia. Nós estamos vivendo este tempo. O tempo da incapacidade de perdoar. Só que nós somos de Cristo. Tem alguém de Cristo aqui hoje? E porque somos de Cristo, se realmente somos de Cristo, se realmente lutamos para praticar as Escrituras, então nós perdoamos. O que eu conheço de gente que prega em altar, canta na igreja, serve, mas que tem mágoa no coração, irmão. Meu Deus do céu. O que nós conhecemos de gente famosa por aí, viu? Só que carregados de mágoas, sentimentos de vingança na sua alma,
que ao invés de abençoar, estão adoecendo o povo, porque o povo olha para as pregações maravilhosas, pastor, e acha que a vida deles também é uma doutrina a ser seguida, e não é. Por isso nós devemos pedir discernimento e, acima de tudo, olharmos para a palavra de Deus. Termos ela, como no dia do nosso batismo, a pergunta que é feita: você tem a palavra de Deus como seu único manual de regra, fé e prática? Você promete ser fiel a Deus e a sua palavra até que Cristo volte? E nós dizemos sim, mas na hora de perdoar, temos dificuldades de olhar nos olhos e dizer: me perdoe, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós queremos os nossos 100 denários. Nós queremos os nossos 100 euros. Nós queremos ter a razão. Só que em nome das nossas razões, dos nossos direitos, nós estamos perdendo Jesus, a palavra, o céu, entristecendo o Espírito Santo e extinguindo o Espírito Santo. Quem aqui quer que o mover de Deus seja pleno na igreja, no culto? Tem certeza? Então, comece hoje perdoando alguém. Senão não há liberdade. Senão não há comunhão com Deus. Senão não há comunhão plena, relacionamento com Deus. Esta parábola nos revela algumas coisas importantes relacionadas a isso. Um homem que recebe perdão, mas não consegue praticar o perdão. A pergunta é: qual é o fim do homem? Prisão, condenação, sem oportunidade de tomar outra decisão. Porque nós vamos dar conta de cada oportunidade que tivemos e não aproveitamos. Coloca aí, por favor, quem está hoje na mídia? A irmã Laodiceia? Está aí? Laodiceia, Colossenses capítulo 3 e o versículo 13. Por que devemos perdoar? Quais são os motivos pelos quais devemos perdoar? Olha o que diz Colossenses 3,13. Tem alguém aqui? Dê glória a Deus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Só uma observação: se Paulo está dizendo que tem que suportar e perdoar, é porque vai ser fácil ou vai ser difícil? Difícil, irmão. Então não é só nós que estamos lutando, viu? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meu Deus do céu. Olhe as verdades que este versículo está revelando para nós. Por que devemos perdoar? Em primeiro lugar, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Tem alguém de Deus aqui? Alguém que crê na palavra de Deus? Tem uns que estão dormindo aí, mas vão acordar. Tem alguém que ama Jesus? Nasceu de novo? Se nasceu de novo, então perdoa. Se não nasceu de novo, não consegue. Vive no passado. Vive voltando naquele momento, naquela circunstância, naquela hora, e não consegue virar a página, não consegue receber a cura, a graça de Deus. Ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa, olhe para cá, é porque ainda não pertence à família de Deus. Quem não perdoa não conhece a Deus. Meu Deus. Em segundo lugar, devemos perdoar, porque temos queixas uns contra os outros. Não chegamos no céu. Tem alguém aqui que já virou anjo? Diga amém. Quase, hein? Não virou anjo, meu irmão. Se cortar aí um pedacinho dessa carne velha, como diz o pastor Diego lá de Oviedo, não vai sair nem sangue azul, vai sair vermelho mesmo. Viu? Somos gente e temos queixas um contra os outros. Aqui falhamos e aqui falham conosco. E aqui devemos também exercitar o perdão. E o terceiro motivo pelo qual devemos perdoar é porque temos sido muito perdoados. Irmãos, olha o motivo pelo qual devemos perdoar que Paulo está revelando aqui. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu lhe pergunto hoje, como Jesus lhe perdoou?
Quanto ele cobrou para te perdoar? Quanto você pagou em euro, em real, em pila? Quanto você pagou? Nada. Então por que nós queremos cobrar quando vamos perdoar? Como foi o perdão de Deus? Foi pela metade? Ele te perdoou, mas ele continua jogando os seus pecados na sua cara, lançando eles no seu rosto, em face? Ele perdoou completamente. Lançou no mar do esquecimento, meu irmão. Então, Paulo está dizendo que é uma doutrina para nós. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A igreja é a comunidade dos perdoados. Como Deus nos perdoou completamente, eternamente. Pagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou do fundo do mar nossos pecados. E essa parábola está revelando isso. Comparar 10.000 talentos com 100 denários é uma diferença muito grande. Então Jesus te perdoou. E eu lhe pergunto, se Jesus lhe perdoou, por que você e eu não podemos perdoar também? Por quê? Por que não podemos abrir o nosso coração para o Espírito Santo e deixar Ele trabalhar nessa área? É aquele exemplo que eu muitas vezes já usei aqui. Deixar o Espírito Santo entrar naquele rinconcito, como dizem em espanhol, aquele quartinho da bagunça que nós temos, aquela despensa que nós escondemos a bagunça, aquele pedacinho em casa, lavanderia, que a gente esconde todas as coisas, aquele quarto que a gente coloca todas as roupas para dobrar lá dentro, para que a visita não veja quando chegue. Deixar o Espírito Santo trabalhar e entrar neste lugarzinho, neste quarto escuro, cheio de sujeira, da mágoa, do ressentimento, da frustração, da decepção, da culpa, e deixar Ele começar a fazer uma faxina aí dentro, e limpar a nossa alma, para que nós possamos verdadeiramente ser a habitação completa dEle na nossa vida e na nossa história. Por que não deixar Ele entrar? Por que não deixar Ele trabalhar em nós? Meu Deus, quais são as atitudes daqueles que estão amargurados? Em primeiro lugar, nunca assumem as suas culpas e responsabilidades. Pessoa que não perdoa diz: eu não tive culpa, a culpa não foi minha, a responsabilidade não foi minha, não fui eu que fiz, então não sou eu que tenho que pedir perdão. Outra coisa, generalizam a situação amargura, creem que todos farão o mesmo, ou creem que todos são da mesma maneira. Já viu quem teve problema com, vou usar até o Felipe de exemplo, com eletricista? Quem teve problema com um eletricista vai dizer: todos os eletricistas não servem. E está certo ou está errado isso? Errado, porque um não tem culpa daquilo que o outro fez. Um não tem culpa. Irmão, a má experiência que você teve ou que alguém teve não é base para julgar o caráter das outras pessoas. Ô Tom, vamos ter que separar os irmãos aí. Então nós precisamos, meus irmãos, não generalizar. Guardar o nosso coração. Guardar nossa alma, de não acharmos que porque um errou, todo mundo vai errar conosco. Porque fulano fez, ninguém presta. Já viu aquela pessoa que se amargura com a igreja, irmão? Porque ninguém naquela igreja vale nada. Meu Deus do céu. Um dia eu falei para uma pessoa, eu digo: sim, tu vai julgar 140 pessoas, 120 pessoas, porque uma pessoa errou com você. E as outras 140 não servem mais. Ninguém tem culpa do mau caráter do outro. Tampouco alguém pode se responsabilizar por isso. Amargurados, pessoas que não perdoam, perdem a confiança nas pessoas e se isolam. Outra coisa, buscam apoio e razão dos demais para suas mágoas. Começa a buscar partidários para suas mágoas. Começa a buscar apoiadores para suas mágoas. Começa a buscar pessoas que apoiem. Ferem os outros porque estão feridos e não permitem ser ajudados, porque é muito mais fácil ferir alguém do que ser
curado. Pessoas que não perdoam são pessoas assim, irmão. Prefere ferir e sangrar em outros que não têm culpa daquilo que fizeram com ele, do que buscar a cura em Deus, ou a cura com as pessoas que precisam ser tratadas nesse tema, do que realmente abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero ser curado, porque é muito mais fácil ferir do que curar. Outra coisa, contaminam os demais. Quantas fofocas, mentiras, versões avessas de histórias surgem por causa de mágoas, perturbações. Irmãos, tem gente que não coloca o pé na igreja mais por causa de gente magoada, que não entende, que não trata o assunto, não abre a alma para ser curado, não busca os responsáveis pelo assunto ou as pessoas que se deve tratar o tema, mas sai por aí contando a sua versão dos fatos e continua perturbando os demais, tira a paz dos outros, que não tem nada a ver com o assunto. Pessoas que não perdoam dão legalidade ao inimigo para agir nas suas vidas, através de suas influências, possessões e opressões. Irmão, já contei o exemplo da irmã, caiu endemoniada porque não perdoou. Porque Deus revelou, e eu disse a ela: Deus está me falando que a irmã tem que perdoar. Se a irmã não perdoar, a irmã não é curada. Caiu endemoniada. Não vou perdoar, vou para o inferno. Foi o que ela disse. Pessoas que não perdoam abrem a porta para que o diabo entre. Quem aqui quer que o diabo entre no seu coração, na sua casa e na sua vida? Ninguém. Mas se não perdoar, entra. Entra indiretamente, entra pela omissão do perdão. Meus irmãos, eu li um livro muitos anos atrás, A Quarta Dimensão, de Paul Yang-Cho, um livro muito bom que conta experiências sobre oração. E Deus usou muito ele. Os irmãos sabem, a maior igreja do mundo, Coreia do Sul. E uma mulher na cadeira de rodas entra na sala pastoral e pede oração ao pastor Paul. E ele vai orar e o Espírito Santo diz para ele: eu não vou levantar ela da cadeira enquanto ela não perdoar a mãe dela. E ele disse: minha irmã, Deus falou comigo que se a irmã não perdoar sua mãe, a irmã não recebe a cura. Sabe o que aconteceu? A irmã voltou na cadeira de rodas, não quis perdoar. Quem não perdoa perde a bênção de Deus, perde as curas de Deus. Quais são as consequências de não perdoarmos? Vou dividir em duas partes: consequências físicas e consequências espirituais. Primeiro, doenças cardiovasculares. Uma observação: não quer dizer que tudo que está nessa lista seja oriundo da falta de perdão, mas quem não perdoa corre sério risco. Doenças cardiovasculares, hipertensão, angina, taquicardia. Doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, doenças respiratórias, asma, bronquite e outras, doenças dermatológicas, herpes urticária, enfisema. Li uma reportagem de um irmão, de um homem que terminou seu relacionamento e ele tinha hanseníase. Depois que terminou o relacionamento, a hanseníase foi embora. Meu Deus do céu. Esse foi curado, viu? Doença do sistema nervoso, enxaqueca, vertigem e outras. Doenças endocrinológicas e metabólicas, obesidade, diabetes, doenças nas articulações, tendinite, artrite e outras, dores e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer ou cancro. Também pode ocasionar transtornos mentais e comportamentais, mania de perseguição, paranoias, violência psicológica e violência física contra outros e contra si mesmo. Eu tenho um irmão, não vou dar muitos detalhes, mas crente, que por uma falta de perdão surtou. E surtava várias vezes, e encontravam ele na rua, falando em mistério, louco, no meio de um mato, deitado no chão, esperneando, profetizando, falando, balbuciando coisas, não se entendia, mas estava surtado, e só foi curado o dia que perdoou.
O remédio não curou. O médico, por mais que é eficiente, devemos buscá-los, não resolveu o problema. O problema foi resolvido quando perdoou. Fui orar com ele e disse: meu amigo, em nome de Jesus, libera o perdão. Eu te conheço, eu sei do que é. Ele: eu não consigo. Digo: vamos perdoar em nome de Jesus. Chorou, mas chorou copiosamente. 1 hora abraçado com ele e chorou. Depois daquele dia começou a ser restaurado. Irmãos, porque quem não perdoa só vive em prejuízo. Olha o que acontece espiritualmente com quem não perdoa. Quem não perdoa não pode orar. Marcos capítulo 11, o versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa não pode orar. Mateus capítulo 5, versículo 23. Quem não perdoa também não pode adorar. Portanto, se estiverdes apresentando tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Quem não perdoa não pode adorar, não pode orar, não pode ser perdoado. Mateus 6,37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Quem não perdoa, adoece. Tiago 5,16, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Dependendo da tradução, diz para serdes perdoados. A súplica de um justo pode muito em seu efeito. Se não perdoarmos, somos privados da graça de Deus. Hebreus, me ajude aí nos versículos, capítulo 12, versículo 14, se não me falha a memória. Sabe o que é ser privado da graça de Deus? É não receber o favor imerecido da cruz. É não ser alcançado pelo perdão de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que diz ali: seguir a paz com todos. Tem irmão que eu tenho a impressão que lê esse versículo errado. Seguir a contenda com todos, a briga com todos, a discussão com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque só vive brigando. Olha o que diz o versículo 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então quem não perdoa sofre. Quem não perdoa não alcança o céu, meu irmão. Irmãos, quais são... Então, já que nós aprendemos muitas coisas sobre o perdão, qual é a maneira correta de perdoar? Como devemos fazer para nós concluirmos o estudo, para nós perdoarmos? O que devemos fazer? Nós devemos entender, meus irmãos, que o tempo não é remédio para curar as feridas. Só um exemplo, Gênesis 45, se não me falha a memória, os irmãos de José, depois de 22 anos, ainda eram assombrados por aquilo que havia sucedido. Jacó, depois de 21 anos, atormentado pela culpa do que havia feito, o engano que havia cometido contra seu irmão e seus pais. O tempo não cura. Olhe para cá, mudar de cidade não resolve. Mudar de país não cura. Não cura não conviver com a pessoa. O que cura é tratar o assunto. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que o silêncio não é a voz do perdão. Davi adulterou, tramou, matou, mentiu e silenciou o seu pecado, mas o silêncio o adoeceu. Tem um salmo que diz, se não me falha a memória, não lembro, mas está na Bíblia: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Enquanto ele não confessou, não foi liberto. Sepultar o problema vivo não resolve o problema. Não adianta se afastar da culpa, é preciso arrancar o problema pela raiz.
Paulo alerta sobre o perigo de colocarmos o sol, deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre os problemas do nosso coração não resolvidos. Precisamos então perdoar. Pastor, eu quero perdoar. Quais são os erros que eu devo evitar para que eu possa perdoar? Vai perdoar, mas chega lá na pessoa que começa a falar muita coisa. Eu lembro de uma irmã que foi me pedir perdão e começou a me acusar de tudo aquilo que ela havia se ofendido. Eu digo, amém, irmã? Eu lhe peço perdão, então. A irmã não tem que me pedir perdão. Se a irmã está me acusando, eu quero te pedir perdão porque tu não vale nada. Eu quero te pedir perdão porque tu me magoou. Eu quero te pedir perdão porque lá em Barbacena, em 1826, você disse isso e aquilo outro. Digo, não, então eu que lhe peço perdão. Me perdoa em nome de Jesus. Tá bom? Lá no Rio das Antas, né? Quando Anápolis nem tinha nome de Anápolis, meu Deus do céu. Quando era uma tribo perto do Rio das Antas, lá, quando nós morávamos debaixo da casa de barro, né? Meu Deus do céu. E lembra, mas não pede perdão da maneira correta, em vez de resolver, só piora. Olha os erros que devemos evitar. Dizer assim, ó, ninguém é perfeito, errar é humano. É justamente porque erramos e não somos perfeitos que precisamos pedir perdão. Outra coisa, alguém vem pedir perdão para nós, e aí nós dizemos assim, mas a ofensa foi tão pequena. Os grandes problemas são formados de pequenos problemas não resolvidos. Lembra de Cantares 2,15? As pequenas raposinhas que fazem perder a colheita. Então nós devemos tratar as pequenas coisas. E eu me atrevo a dizer, se deixarmos acumular e não tratarmos, vai se tornar um grande problema depois e a maioria das vezes intratável. Outra coisa, que devemos evitar dizer, mas aconteceu há tanto tempo, tempo não cura. Tempo muitas vezes só piora. Outra coisa, alguém vai pedir perdão para você, mas você diz assim, mas a outra pessoa estava muito mais errada do que eu. Apontar o erro do outro não anula o seu erro. Então deixa o erro do outro e resolva o seu. Outra coisa que quando se vai pedir perdão ou resolver um assunto, as pessoas dizem, mas eu errei, mas você também. E aí começa. Em vez de resolver, outra coisa, chegar e dizer assim, mas você não vai me entender. Então quer dizer que não quer resolver o assunto, para que foi até lá? Outras desculpas, vou deixar para depois. Depois pode adoecer mais. Outra coisa, a pessoa envolvida já mudou de cidade, já mudou de telefone, já mudou de tudo. Irmãos, hoje essa desculpa não cola. Nós temos redes sociais, é possível entrarmos em contato e resolvermos isso, tá bom? Quais são os princípios do perdão? Vou acelerar, viu? Quem quer perdão não acusa, mas se humilha. Quem quer perdão não acusa, mas se humilha. Você não vai pedir perdão com orgulho no coração. Olha, Rafael, me perdoa, viu? Mas tu, hein, não vale nada, misericórdia. Não, irmão. Rafael, me perdoa em nome de Jesus. Eu errei com você, quero que você me perdoe. Amém? Eu vou pagar a dívida, hein? Tá? Então, o arrependimento é mudança de mente e de sentimento. E nós devemos ter arrependimento no coração. Pastor, entreguei minha vida para Jesus, me arrependi, mas continua com arrependimento. Não joga ele fora. Nós precisamos mudar. Outra coisa, quem ofende é porque já foi ofendido. Geralmente quem traumatiza é porque tem traumas e suas dores. E não sabe lidar com isso. Já viu aquele pai, aquela mãe que foi judiado na infância, que foi maltratado? Alguns conseguem vencer, outros não. E eles vão reproduzir isso aonde? Nos filhos. E se os filhos não vencerem, isso vai continuar, isso vai seguir, isso vai prosseguir, nunca vai ser curado. Outra observação, quem perdoa cura a si mesmo, salva a si mesmo, liberta a si mesmo, muda a si mesmo. Quem é o maior beneficiado em perdoar? Sou eu, é você, somos nós, é quem perdoa, meu irmão e minha irmã. Então hoje nós temos que pensar aqui nesse estudo.
a quem eu devo perdoar, mas perdoar de verdade. Perdoar não voltando naquela ferida. Perdoar não é para quem tem facilidade de perdoar. Perdoar é para quem entendeu a palavra de Deus e quer praticá-la. É quem não quer ficar dando desculpa para continuar em pecado. Quem não quer ficar dando desculpa para continuar sendo carnal. Quem não quer continuar doente, mas quer ser curado em Deus. Precisamos perdoar nossa família biológica. O pai, a mãe, a irmã, o irmão, tio, tia, avô, avó e etc. A família da fé, todos que estão perto de nós, precisamos perdoar. Perdoar quem já conviveu conosco e tem alguma pendência. Perdoar quem convive hoje. E se porventura acontecer alguma coisa amanhã, saber que devemos perdoar. Eu termino aqui para nós orarmos. Um dia perguntei para o Senhor: o que está acontecendo, Senhor? Eu senti que eu estagnei. Senti que eu parei. Não estou crescendo, não estou desenvolvendo, tem alguma coisa errada comigo. E Deus ministrou no meu coração, lá em Anápolis. O problema é que você deixou as portas abertas lá do passado. Enquanto não fechar e não resolver aquela pendência de perdão, não vai avançar não. Não tem crescimento, não tem frutificação, não tem desenvoltura. Vai continuar no mesmo lugar e só vai passar de fase, ser aprovado quando resolver. Sabe o que eu fiz? Peguei o telefone e digo: irmão, faz 5 anos, mas eu estou amadurecendo, irmão, eu quero dizer que eu errei, viu? Me perdoa em nome de Jesus. Liguei para o outro: faz tanto tempo, me perdoa. Irmãos, eu cresci sem meu pai, conheci meu pai, eu já tinha 12, 13 anos de idade. Meu pai viveu uma vida no mundo das drogas. Minha mãe teve vários casamentos. Tinha tudo para ser amargurado, de olhar para a vida e dizer: não tem sentido nessa vida miserável. Olha o contexto: sem dinheiro, trabalho desde cedo, sempre trabalhei em construção, vendia chaveiro, vendia CD, vendia tudo que tinha, catava latinha, mas ajudava em casa. O que eu entendi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus é que o abandono do pai, as más decisões da família, o contexto, não tinha nada a ver com Jesus. E que a partir daquele momento eu deveria tomar uma decisão. Ou eu virava a página e deixava tudo aquilo para trás e perdoava, ou eu continuava vivendo aquele capítulo da minha história o resto da minha vida. Sabe o que eu entendi? Dobrei meus joelhos e comecei a dizer: Jesus, eu perdoo. Na época os pastores eram muito carinhosos. O pastor Fabrício sabe como é que são os gaúchos. Perguntava para o pastor: pastor, como é que é isso? Meu filho, quer ser crente? Então vai ler a Bíblia e vai aprender, Deus vai te ensinar. Era assim. Ora, jejum e lê a Bíblia. Ninguém vai te explicar nada. Tu não quer ser crente? Tu não quer Jesus? Tu não ama Jesus? Então vai, meu filho, anda, vai buscar Deus. Assim, carinhoso. Não estou perdoado. Me ajudou a não ficar dependendo de muita gente para poder buscar Deus. Ajudou nós que aceitamos Jesus naquela época a nos unirmos, fazermos propósito com Deus e ir para a beira da praia no inverno orar e buscar o Espírito Santo. Nos ajudou a não alguém ter que pedir para nós: meu filho, vai no culto hoje. Está escalado, você vai ir no culto. Você vai congregar hoje, ninguém precisava pedir, nós estávamos lá. Porque havíamos entendido o Evangelho. E quem entende não precisa ser cobrado. Percebe isso aí, viu? Quem entende o Evangelho não tem que ser cobrado dele. Vive o Evangelho. E aí fui perdoando. Tua palavra diz que eu devo perdoar, Senhor. E eu preciso de ajuda. Foi o dia que Deus me batizou com o Espírito Santo. Quando eu decidi perdoar. Quando eu decidi abrir mão daqui. Quando eu decidi dizer para o Senhor: a minha alma tem um dono e o dono não é o passado. O dono agora é o Senhor. Irmão, meu Deus, que nova vida. Pude descer as águas do batismo em paz. Pude descer as águas do batismo com a consciência limpa. E a minha vida de Cristo, eu não volto atrás. Agora eu lhe pergunto: quem você precisa perdoar? Foi Frederick Schiller que disse: a mais alta das vitórias é o perdão. E foi o Senhor Jesus que disse:
Se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Martin Luther King escreveu uma frase que disse: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício, para um novo começo. Deus quer nos dar a oportunidade de cuidarmos de nós. Só que precisamos cuidar daqui para frente. O passado não pode ser uma marca tão pesada que nos impede de caminhar com Jesus. O passado são cicatrizes das lições que aprendemos e deixamos para trás para viver uma novidade de vida com Cristo. Precisamos perdoar. Feche os seus olhos nessa noite. Pense comigo pelo menos em 3 pessoas que você deve perdoar. Quem você deve perdoar? Você que está em casa, ore conosco agora, participe desse momento. Quem devemos perdoar? Pastor, mas me feriram. Hoje Deus nos ensina que devemos perdoar por aquilo que Jesus fez. Te feriram, mas Jesus não te feriu. Te machucaram, mas Jesus não tem culpa e não te machucou. Te maltrataram, mas Jesus não te maltratou. Te abandonaram, mas Jesus não te abandonou. Te abusaram, mas Jesus não. Ele nos dá a oportunidade de vida e vida com abundância. Hoje Deus nos dá a oportunidade de sairmos daqui livres, para vivermos a história com Ele. A história que Ele tem, não mais um plano B, um plano emergencial, mas o plano A, o plano que Ele tem para nós. Só que há um convite do céu para perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Vamos orar agora. Se você tiver coragem de orar comigo, ore comigo agora. Repita comigo estas palavras: Senhor Jesus, eu perdoo os que me ofenderam, os que me maltrataram, os que falaram mal de mim. Eu perdoo meu pai, minha mãe. Vamos, irmãos, declare com fé: eu perdoo meus irmãos, eu perdoo a igreja, eu perdoo os pastores, eu perdoo minha família. Eu perdoo, porque o Senhor me perdoou. Se você é a senhora com o coração, dê um glória a Deus aí. Pai, em nome de Jesus, venha a graça sobre nós. Venha o teu renovo sobre nós. Venha a unção do alto sobre os corações que abrem-se para o perdão genuíno. Receba a graça de Deus sobre a tua alma nesta noite. O Espírito de Deus que volta a inundar a tua alma, entrando naquele lugar escuro, trazendo luz outra vez. A paz volta a reinar, a alegria volta outra vez, a perturbação vai embora, a angústia vai embora, e a graça de Deus invade a tua alma. Aleluia. Dê um aplauso a Ele, adorando e exaltando o nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor. Adore ao Deus vivo e fiel. Aleluia. Ele é fiel. Aleluia. Amém, meus irmãos. Quem vai sair daqui abençoado perdoando? Oh, glória a Deus. Saia daqui hoje, se você pode. Resolva aquilo que precisa ser resolvido. Vamos entrar na casa de Deus, viver a vida cristã em paz. Um último conselho: não se rebaixe, fazendo com os outros aquilo que fizeram com você. Não se rebaixe pagando na mesma moeda. Você e eu fomos chamados para ter espírito de excelência, tratarmos as coisas com excelência. Falaram de você, mas você não fala dos outros. Machucaram você, mas você não machuca ninguém.
Feriram você, mas você não vai ferir, porque Cristo reina no seu coração. Amém? Vamos para casa em paz? Amém? Antes de nós orarmos, na cantina dos jovens, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Meu Deus, sabor de vitória, hein? 2 euros, aleluia. E é um pedaço de bolo generoso, hein? Que é isso, meu Deus do céu? Vai multiplicando o bolo, Jesus, aleluia. Amém? Guarda aí, Tom, guarda aí aquelas 3 porções misteriosas, viu? Aleluia. Meus irmãos, fomos abençoados. Não esqueça os livros do pastor Fabrício. Qual o valor, pastor? 15 euros, irmão. Está quase de graça, viu? Passe por ali. Onde é que está os livros do pastor? Já está ali. O pastor vai estar por ali. Já tira uma foto com ele, marca ele no Instagram. Já ajuda o servo do Senhor aí. Vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Isso. E outra coisa, os irmãos que não puderam ceiar no domingo, tá bom? Pastor Reinaldo, missionária Lorena, irmã Maria João. Quem falou mais comigo? Me ajude aí. Pastora Débora, irmã Duda, irmã Aline, a irmã Milena vai ceiar em nome de Jesus. Depois nós, tá? Aleluia.